Senhores e senhoras do conselho, hoje a gente vai falar com vocês não da teoria, mas vamos falar de decisão real. Vale ou não vale a pena continuar do jeito que está com a reforma tributária batendo na porta? É uma dúvida que muita gente quer saber. E a gente está conversando com alguns empresários, com algumas pessoas de alguns setores, para saber o quanto a reforma vai afetar aquele negócio. E hoje eu trouxe aqui para vocês o Léo da TCS. Tudo bem, Léo? Joia, beleza, boa tarde. Léo, fala um pouquinho de você e da TCS, por gentileza, para a gente entender o que que vocês fazem, qual que é o trabalho de vocês. Eu sou responsável pela controladoria e finanças aqui da TCS. A TCS é uma empresa que oferece soluções tecnológicas para a indústria. Então, trabalhamos muito com engenharia e alguns serviços de TI industrial. Ah, perfeito, perfeito. Então é serviço de engenharia, em sua regra E, geral, e algumas coisas de tecnologia, né? exatamente, é engenharia de automação, então tecnologia não tem como evitar. Exatamente, está dentro de casa, né? Tudo ali junto. É o engenheiro programando, né? Exatamente. Isso aí. Meu caro, então para a gente montar o seu cenário aqui, né, eu vou te fazer algumas perguntas para a gente entender como é que vai funcionar a reforma aí no seu negócio, o tamanho da reforma no seu negócio. Não precisa me falar o seu faturamento, não é necessário, mas é para a gente entender em grandes números, tá? Primeira coisa, qual que é seu regime tributário? Lucro real. Lucro real, perfeito. Você vende tecnologia e TI, tá? O ISS está em quanto hoje? 2,5. 2,5, ok, beleza. Me fala aqui, quais são os seus custos, despesas administrativas? O que que você tem aí de percentual de custos hoje? Beleza, percentual em termos da receita. Isso, sobre a Os receita, custos estão em 40%. 40% aproximadamente? Tá. Exatamente. Suas despesas É, administrativas aí, com que você terceirizados, né? Aluguel, essas coisas, como é que tá aí hoje? 15%. Em torno de 15%, tá. E folha? Aí folha 20. 20, né? Tá. Beleza, então, Léo. Lucro real, beleza. Deixa eu fazer umas contas aqui. Vou compartilhar a tela aqui com você, Léo, e você me fala fiz alguns cálculos aqui e você me fala, tá próximo ou não tá próximo da realidade, tá? Beleza. Se tiver diferente, a gente ajusta aqui. Isso aqui que a gente vê hoje no seu negócio, né, Léo? Aqui sua estrutura de custos e receitas e custos, conforme você me falou, né? E você tem aí PIS e COFINS hoje é os 9,25, os famosos 9,25, só que você paga sobre a sua margem bruta. Então hoje deve estar dando aproximadamente 1% de PIS e 4,5% de COFINS. Mais o ISS, 8%, imposto de renda e contribuição, está dando aqui mais ou menos 5%, 6%. Sua carga total hoje em torno de 13 a 14%? Isso mesmo. Às vezes bate Não, beleza. 14, 15. Perfeito. Então a gente está bem próximo da sua realidade aí, né? Então o que que eu fiz, Léo? Eu peguei essa sua realidade e projetei para o cenário da reforma tributária. A primeira coisa que é importante ocultar aqui para não ficar um monte de informação, a primeira coisa que é importante você saber. Hoje, quando você é lucro real, a sua tributação é sobre a margem bruta, receita menos custos. Com a reforma tributária, a sua tributação vai passar a ser sobre a margem fiscal, receita menos todos os custos e despesas com nota fiscal. Então, a base de cálculo ela vai reduzir no caso da reforma tributária, tá? Folha de pagamento não é com emissão de nota fiscal, então ela não abate do seu cálculo. Então, como é que vai funcionar? Sobre as suas receitas, você paga imposto e sobre as suas despesas, você recupera imposto. Tá? Então, pensando no seu cenário aqui, se a gente estiver falando de alíquota nominal da reforma tributária, que é 26,5%, que é o que se fala nesse momento, né? Vai pagar 26,5% sobre sua receita, vai recuperar 26,5% sobre os 40%, então você vai ter aproximadamente de recuperação de custos 10% e de despesas aproximadamente 3,98%. Fazendo um cálculozinho aqui percentual, tá? Então, de IBS e CBS, você vai pagar aproximadamente 12%, que é superior ao que você paga hoje de impostos sobre consumo de 8%. Tá aqui, os dois vão ser. Hoje você está pagando mais, teoricamente, com a reforma tributária, né? Considerando também imposto de renda e contribuição, você vai pagar um pouco menos de imposto de renda e contribuição, porque o seu resultado antes do imposto vai ser menor, porque você vai pagar mais imposto, então sobra menos para tributação de imposto de renda e contribuição. Então, você vai sair de 13,80 hoje e vai subir para
16,37, né? Mas vou fazer uma ponderação aqui para vocês. Sociedades profissionais. As sociedades profissionais tiveram a possibilidade de ter uma redução tributária com a reforma tributária. Ao invés de tributar a receita 100% da alíquota, você pode tributar ela a 70%. Ou seja, você vai pagar sobre as suas receitas 18%, mas vai continuar recuperando 26,5% sobre a despesa. Tá? Você reduz o que você paga de imposto, no entanto, continua recuperando integralmente sobre as despesas. Entendido esse conceito? Entendido. Nesse cenário, se você puder ter essa prerrogativa, a sua carga tributária vai ser menor. Ou seja, Legal. o que que eu preciso para ter redução de 70%? Primeira coisa, você não pode ter no capital social uma pessoa jurídica. Só podem ser pessoas físicas compondo o capital social da empresa. A primeira condição é essa. Segunda condição, vocês não podem investir em outras sociedades. Se você investir, se a TCS, não sócios, tá? Se a TCS for dona de outras empresas, ela não tem a possibilidade de redução, tá? E terceira condição é os sócios devem trabalhar na empresa. Não pode ter um sócio investidor, tem que ser sócio operador. Ele tem que estar trabalhando na empresa, tá? E a última condição, o último se aqui de todos é registro profissional. Os sócios têm que ter um registro profissional, tá? Aí você vai falar, se eu sou uma empresa de engenharia, todo mundo tem que ter o CREA? Não, não pode ser todo mundo, não precisa, não pode ser quer dizer, todo mundo tem que ter registro profissional, mas não necessariamente tem que ser o CREA. Por exemplo, se tiver um advogado na sociedade, ele pode participar e vocês têm a redução tributária, tá? Só que se houver no capital social alguém que não tenha registro profissional, você perde o direito da redução. Então a condição é que tenha registro profissional, entendeu? E a última condição, não sei se eu falei que foi a última, acho que tem mais essa, né, que eu tô lembrando aqui, só pode ter atividade profissional. O que que é isso, Léo? Vocês hoje são uma empresa de engenharia e tecnologia. Tecnologia não é considerada uma atividade profissional. Por que que ela não é considerada uma atividade profissional? Para fins da reforma, tá? Bom ponderar isso aqui para não falar que eu estou falando que o pessoal de TI não é profissional. Para fins da reforma, não é considerado atividade profissional porque ela não tem um conselho e ela não está definida na reforma tributária. Então, se você tiver atividade de TI no seu CNPJ, você não pode ter redução de 70%. Só pode ter como objeto social atividades de engenharia, atividades de advocacia, atividades de contabilidade, aquelas atividades que estão previstas na reforma tributária, tá? Então, para vocês ter isso, vocês têm que analisar esse cenário aqui. Só pode ter pessoa jurídica, não pode investir em outras sociedades, os sócios efetivamente têm que trabalhar na sociedade, tem que ter registro profissional, CREA, CRC, CRA, seja lá qual for a profissão que a pessoa tenha, a formação superior que a pessoa tenha, e só pode ter atividade profissional. Não pode ter nenhuma outra atividade que não esteja previsto na reforma tributária, tá? Então são essas condições para vocês terem os 70% de desconto, a redução para 70% aqui, tá? Se não cumprir esses pré-requisitos, esses 5 pré-requisitos aqui, né, volta a pagar os 100%. E aí a carga tributária volta a ser maior, tá? Volta a ser maior aqui. Ficou claro, Léo? Ficou, entendido. Mas 5 grandes critérios. Exatamente. Quando eu estudei, eu falei, poxa, é um desestímulo ao progresso, né? Que a empresa cresce, um dos caminhos é juntar várias empresas, juntar com outra empresa. Um dos caminhos é você trazer investidores. É um desestímulo ao crescimento profissional dessas empresas. E assim, a conta que você tem que fazer é o seguinte: não ter essa redução representa 10% a mais de imposto, teoricamente. Que se 100% é 26%, né? Eu reduzi para 70%, eu vou pagar 18%. É aproximadamente 9 a 10% ali de redução tributária. Ou seja, se eu crescer e se eu não tiver essas condições aqui, ó, eu pago 10% a mais de imposto. Ficou claro, meu caro? Entendido. Pois é. Tá? Então, aqui tem uma situação. Se for
sociedade profissional de acordo com a reforma tributária, vale a pena. Se não for sociedade profissional de acordo com a reforma tributária, não vale a pena a reforma para atividade de engenharia do lucro real, tá? Então é esse o cenário de vocês, Léo. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha ficado claro e dê para te ajudar a tomar decisões aí para o futuro. Beleza, ajudou sim. Muito obrigado. Ah, perfeito, então, Léo. Quis te agradecer aí pela disponibilidade mais uma vez aí para a gente abrir os números, falar com a gente um pouquinho sobre isso. Espero que você em casa também consiga entender a reforma tributária, faça sentido para vocês a reforma tributária e veja no seu cenário, na sua empresa, se vai valer a pena ou não a reforma tributária. Não necessariamente os números do Léo aqui da TCS vão ser os seus números. Então, coloque na ponta do lápis, entenda o que você precisa, tem de gastos, o que você pode manejar ali para fazer sentido a reforma tributária para vocês. Qualquer coisa, segue a gente aqui, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que faz sentido e muito obrigado pela participação.